Olá, bem-vindos ao nosso tutorial RStudio em Ecologia, Regressão Logística com Dados Ecológicos. Esse tutorial foi desenvolvido para a disciplina de Tópicos Avançados em Estatística do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da Universidade Federal da Bahia e foi desenvolvido pela equipe composta por Rafaela Lorena, Eduardo Moreira, Ticiana e Adriana Jardim. Nós partimos do pressuposto de que alguns pré-requisitos necessários para acompanhar esse tutorial você, leitor, tem, né? Os requisitos são noções de regressão linear, o que são variáveis dependentes e independentes, o que é inferência frequentista e inferência multimodelo, e noções do programa estatístico R em ambiente RStudio. Começamos por uma introdução geral do que é uma regressão logística. A regressão logística é uma generalização da regressão linear tradicional, com a diferença de que na regressão logística a variável dependente não é contínua, diferentemente da regressão linear. Então, via de regra, essas variáveis são dicotômicas ou binárias, mas também pode ser ordinal ou nominal quando existem mais de dois níveis, sendo que a ordinal está associada a variáveis que têm uma sequência, uma ordem. Já a nominal não tem uma ordem pré-estabelecida. Agora, as variáveis independentes, essas podem ser qualitativas ou quantitativas. Se forem quantitativas ou numéricas, elas podem ser discretas com números inteiros ou contínuas com números reais. E aqui tem um exemplo de como ficaria a representação gráfica dessas variáveis, né? A regressão logística ela pode ser simples, tendo uma variável dependente, nesse caso aqui binária, com uma variável independente, nesse caso aqui quantitativa. Uma vez que o modelo está ajustado, esse eixo Y vai representar a probabilidade de 0 a 1 de se observar um fenômeno. No gráfico de baixo aqui, a gente tem um outro exemplo, é uma regressão logística também, com a variável dependente, binária, com duas variáveis preditivas ou independentes, sendo uma contínua, como a do gráfico de cima, e uma outra categórica binária, representada aqui pelas cores, então é como se tivesse dois gráficos sobrepostos, né? A regressão logística consiste numa generalização dos modelos lineares, como já tinha dito. Então, na realidade, a gente parte da necessidade de prever probabilidades condicionais, ou seja, a probabilidade de observar um evento, no caso aqui de y igual a 1, dado uma variável x. Diferentemente do modelo de regressão linear, onde a equação ela não tem limites em nenhum dos dois extremos, ou seja, ela pode ir de menos infinito a mais infinito. Na regressão logística, como os valores preditos são a probabilidade de um evento acontecer, no caso y igual a 1, esse valor de probabilidade está restrito a variar entre 0 e 1. Isso causa uma série de problemas do ponto de vista de estimativa, porque se você simplesmente ajusta um modelo linear, esse modelo pode prever valores absurdos como probabilidade de mais de 100%, ou seja, valores maiores do que 1, e probabilidades negativas, que são casos absurdos de predição. Para resolver esses problemas, os estatísticos procuraram algumas opções. A primeira resposta mais óbvia seria simplesmente colocar essa probabilidade em função de x. Uma segunda alternativa seria trabalhar com o logaritmo da probabilidade do evento acontecer dada uma variável x, só que o logaritmo da probabilidade ele só é restrito em uma das pontas, né, das previsões possíveis. A solução que se encontrou para esses dois problemas foi usar a função logit, que é o logaritmo das chances do evento acontecer dado uma determinada variável, né? Termina sendo o logaritmo da probabilidade do evento acontecer dado o valor de x sobre 1 menos a probabilidade do evento acontecer dado o valor de x. Ao calcular o logaritmo dessa equação,
a gente lineariza a relação entre a probabilidade e a variável preditora. E aí a gente fica nesse momento com a partir dessa fórmula, dessa equação de ligação, a gente passa a ter uma relação linear muito similar à relação linear tradicional. E a grande vantagem desse método é que permite facilmente converter os valores da escala logit, que não tem restrição em nenhuma das duas extremidades, ou seja, pode ir de menos infinito a mais infinito, como uma regressão linear convencional. A gente pode facilmente converter esses valores nos valores de probabilidade, que são o interesse original do método, que é prever a probabilidade condicional de um determinado evento, através de um modelo linear. Então, a gente consegue, com essa equação resolvendo essa equação de cima, a gente consegue a equação que retorna os valores aos valores de probabilidade, a escala de probabilidade. Aí a gente segue aqui apresentando os detalhes dessas equações, né? E mostrando que uma vez que a gente tem essas equações aqui, é muito simples sair de um exemplo de uma regressão logística simples, ou seja, com apenas uma variável preditora, para qualquer outro caso de regressão clássica. Então, aqui a gente tem o que seria a equação de uma regressão múltipla, que consiste basicamente em substituir o expoente de E aqui no cálculo da probabilidade, ou a equação aqui que é igualada ao logit. Basta substituir esse expoente pelo modelo com mais parâmetros, incluindo as demais variáveis. Inclusive, permite incluir parâmetros como os níveis de uma variável categórica e parâmetros de interação entre as variáveis, entre as múltiplas variáveis preditoras, né? A gente colocou aqui o código para gerar os dados e toda a lógica por trás do código. É uma tabela onde a gente tem a variável fruit, que é se a flor gerou ou não gerou um fruto. Isso está simbolizado de uma maneira binária, com zeros e uns, onde 1 formou fruto e 0 não formou fruto. Temos a variável pólen, que é o número de grãos de pólen que o estigma da flor recebeu. E esse número de grãos de pólen, ele é uma variável quantitativa. E temos a terceira variável, que é a irrigação, que é se a planta onde a flor está, ela recebe irrigação ou não recebe irrigação. E nós podemos começar a nossa análise avaliando a correlação entre essas variáveis. Então está aqui o código para gerar essa correlação. E essa correlação está exibida aqui de maneira gráfica, nessa escala de cores, ou seja, quanto mais azul, mais positiva é a correlação, quanto mais vermelha, mais negativa é a correlação. E a gente pode ver que aqui a diagonal não interessa, que é da variável com ela mesma, mas a gente tem aqui nessa linha a gente tem a correlação de pólen com fruit, que é positiva, e a gente esperava uma correlação positiva, e com irrigation está menor do que 0,25, ou seja, não há correlação, que era exatamente o que a gente desejava. A mesma coisa se nós olharmos para a variável irrigation, que está aqui, vamos olhar aqui em cima, aqui embaixo. Irrigation, que não tem correlação com pólen e tem uma correlação
positiva com fruit, como a gente esperava também. Então, muito provavelmente, o nosso modelo logístico vai refletir essas correlações aqui. Mas a gente segue adiante para ver se é isso mesmo. Então, nós temos a nossa regressão logística, que vai ser binária e múltipla, né? Carregamos aqui os pacotes básicos para correr esse script, e nessa linha aqui nós temos o nosso modelo logístico sendo ajustado usando a função GLM, que é Generalized Linear Models, que é exatamente o que a gente quer, um modelo linear generalizado, que é a função, o modelo logístico, de regressão logística. E aqui a gente tem a variável resposta categórica, por isso que está aqui como factor, fruit, em função de pólen, com a variável categórica irrigation e pólen e irrigation. Esse asterístico aqui simboliza que a gente quer que o R calcule também a interação, considere a interação entre essas duas variáveis explicativas. Daí, aqui vem o nosso dado, né? E a família da distribuição a ser usada, que é binomial. Eu coloquei aqui, se só colocar binomial, ele já assume por default que a função link é a logit, que é aquela equação que a gente usou lá em cima. Nós colocamos aqui o logit explícito só para ficar claro que deixar bem explícito que é essa equação aqui de cima, a nossa equação 1, né? Que liga a probabilidade à escala logit do modelo linear. E aí nós fizemos o summary aqui pegando só o valor dos coeficientes por enquanto, que são os valores estimados. Então a gente tem o intercepto é o coeficiente do nível basal de irrigação, ou seja, o não irrigado. O pólen aqui vai ter a inclinação da reta do nosso modelo linear lá, e está aqui estimado. O fator irrigation 1 é o nível 1 da nossa variável categórica irrigation, que recebe aqui seu parâmetro também. E nós temos a interação entre pólen e o nível 1 do fator irrigation, que tem esse valor aqui. Se a gente observar os valores, nós vamos ver que não estão variando entre 0 e 1. Então, é justamente porque é o resultado daquela equação linear que está na escala logit. Então, se a gente quisesse ver na escala de probabilidade, a gente teria que aplicar aquela equação de conversão. A gente já vai ver como é que fica esse resultado já já. Além disso, no summary, a gente tem a estimativa do erro standard, do standard erro, que é usada para calcular o valor de Z, que é uma estatística padronizada que nos permite usar, que tem uma distribuição conhecida e nos permite obter um valor de P, considerando os graus de liberdade, claro. Então é como se a gente fosse lá naquela tabelinha de valores de P conhecidos e fosse olhar qual é o valor de P dessa estatística aqui, considerando os nossos graus de liberdade. E aí a gente tem o valor de significância da hipótese de se essa estimativa ela é significativamente diferente de zero, o que é muito útil. Então aqui a gente já pode ver que esses três valores aqui,
o intercepto, o pólen e o factor, eles são significativamente diferentes de zero, porque tem um P bastante baixo. Interação não, tem um P alto. Então não é significativa a interação. Uma vez que nós temos esses parâmetros estimados, a gente pode escrever aqui o nosso modelo estatístico, que é basicamente a substituição desses parâmetros na equação 2, né, que a gente apresentou lá em cima. E aqui estão os detalhes do teste de hipótese, onde a gente mostra que para gerar o valor de Z, a gente divide a estimativa pelo standard error e a gente vai obter o valor de Z, e considerando os graus de liberdade, a gente olha se o P é menor do que 0,05 e aí rejeita ou não a hipótese nula. E isso foi verdadeiro para as duas variáveis e não foi verdadeiro para o intercepto. Agora a gente vai plotar usando o visreg, a função visreg, o nosso modelo. A função visreg, ela é bastante interessante porque ela plota os valores preditos da variável sozinha, ou os valores preditos considerando as duas variáveis explicativas. Nesse caso aqui a gente está sobreposto o modelo, os valores preditos das duas variáveis explicativas, onde pólen está no eixo X, no eixo Y a gente tem a função de pólen, que é que está na escala logit, e tem duas retas aqui, né, que é uma para cada nível de irrigation. Então, se a gente olhar aqui para as retas, a gente vai ver que por que é que a interação ela não é significativa. Se a gente observar, se a interação for significativa, as linhas provavelmente se aproximariam ou se afastariam. Aqui elas estão praticamente paralelas, ou seja, o parâmetro da interação não está afetando aqui muito a inclinação de nenhuma das duas retas, o que está refletido lá no nosso teste de hipótese dos parâmetros, né? Uma outra coisa que a gente pode fazer também é aplicar a conversão sobre esses coeficientes do sumário. E aí, aplicando, basta uma forma de fazer isso, aplicar essa função ESP, que vai calcular a exponencial dos valores. E quando a gente aplica essa ESP sobre os coeficientes do sumário, obtidos através do sumário da função, a gente tem aqui no estimate os valores de probabilidade, os valores convertidos em probabilidade. A gente pode fazer a mesma coisa para os valores preditos, por exemplo. Nós vamos ver já o resultado disso aí. O problema desse método aqui é que ele também aplica isso sobre os valores do standard error e de Z e os valores de P. E aí perde um pouco o sentido essa tabela aqui. Pelo menos os demais, né? O estimate continua fazendo sentido. Então, um método alternativo é usar o pacote JTools, a função sum desse pacote, né? Que permite você botar esse argumento ESP igual a true, e aí ele vai fazer a conversão automaticamente. E aí, obviamente, ele não vai dar o standard error nem o valor de Z, mas ele dá as estimativas aqui convertidas e também dá os intervalos de confiança aqui. E dá o valor de Z e o valor de P sem a distorção lá do método anterior.
A gente também pode usar na função visreg, a gente pode usar o argumento scale igual a response, e a função visreg também converte de volta os valores da escala logit para a escala de probabilidade. Então a gente vê que no eixo y agora os valores vão de 0 a 1, que são os valores de probabilidade, e agora a nossa curva tem o formato sigmoide da função de probabilidade, né? E a gente observa que tem um padrão similar o gráfico linearizado na escala logit, com a diferença que aqui parece que o efeito da interação ele está um pouco magnificado pela exponencialidade da função de probabilidade. Olhando os demais itens do sumário da função, a gente vê que tem várias outras informações aqui. Então, no sumário, tem aqui, por exemplo, medidas de bondade de ajuste ou de qualidade de ajuste, que é a relação. A gente pode avaliar isso através da relação entre o residual deviance do null deviance, onde o null deviance é o desvio do modelo nulo, ou seja, o modelo sem as variáveis preditoras, e o resíduo, o desvio residual, ele é depois que foram usadas as variáveis preditoras. Então, quanto menor for essa relação aqui, ou seja, um dividido pelo outro, maior a qualidade do modelo, né? A mesma coisa é o AIC. O AIC ele é basicamente o residual deviance com um fator de correção para o número de parâmetros do modelo. Porque isso permite você penalizar um modelo com muitos parâmetros em relação a um modelo com menos parâmetros. Então é uma alternativa a olhar direto o residual deviance. E a última informação aqui é esse number of Fisher scoring iterations, que é o número de iterações que foi necessária para o algoritmo parametrizar esse modelo e atingir o modelo com a máxima verossimilhança, né, que é o critério de ajuste do modelo. Aqui a gente explica os detalhes da máxima verossimilhança e como é calculado no deviance, residual deviance. Eu vou passar adiante, vocês podem olhar aqui com calma, e vou chegar na avaliação da contribuição de cada variável dependente, né? Que é através da comparação, ou através de inferência, ou seja, a comparação de dois modelos pela Andeva, é uma comparação do desvio, né, de dois modelos aninhados, e da inferência multimodelo. No caso da Andeva, a gente aplica essa função ANOVA sobre o modelo global e especifica aqui na função o argumento teste igual a Q quadrado. E aí ele nos dá esse resultado aqui, que é um teste de Q quadrado sequencial, partindo do modelo nulo até e aí vai agregando os parâmetros associados a cada variável,
vai agregando as variáveis, os parâmetros associados a cada variável, e vai computando aqui a diferença no valor de deviança. Então, se você olhar aqui, esse 35.304 é a diferença de 277, que é do modelo nulo, por 241, que é o modelo com a variável pólen. E aí a gente tem também o valor de P dessa diferença de deviança, considerando os graus de liberdade dos resíduos, né? E vai fazendo isso agregando os parâmetros associados às variáveis. Então ele agregou aqui o factor e aí diminuiu mais 78 pontos de deviança. E esses dois têm um P bastante baixo. E quando agrega a interação entre as duas variáveis, a diminuição no valor de deviança é bastante baixo. E aí, por consequência, o valor de P ele é alto, mais alto do que o nosso nível de significância, né, que seria 0,05. Então a gente pode dizer que a interação não contribui muito com a verossimilhança do modelo, enquanto que as duas variáveis preditoras sim. Que é uma conclusão compatível com o que nós já vimos acima, né? E na inferência multimodelo, o que a gente faz é usar a mudança, a função dredge sobre o modelo ajustado, e essa função vai gerar todas as combinações possíveis das variáveis, partindo do modelo nulo, que é sem nenhuma variável, e combinando todos os parâmetros associados às variáveis. Então aí tem com pólen, sem pólen, com irrigation, sem irrigation, com interação, sem interação e as combinações entre essas. E aí o resultado bate mais uma vez com o que a gente já viu acima, né? Então o melhor modelo, ele dá o que essa função retorna, essa tabelinha, onde os modelos estão aqui, os parâmetros estão aqui estimados, e os modelos estão ranqueados, estão ordenados pelo valor de AIC de menor para maior, onde quanto menor o valor de AIC, melhor o modelo. Então o melhor modelo aqui tem a irrigação como fator e o pólen. E o segundo melhor modelo são essas duas variáveis juntas mais a interação. Considerando os critérios que normalmente são adotados para avaliar uma seleção de modelo, a gente vê aqui que modelos com delta menor do que 2, eles são considerados igualmente plausíveis, que é o caso aqui desses dois modelos. Essa é a única distinção desse método para os resultados anteriores que envolveram o teste de hipótese sobre os parâmetros ou sobre a adição da variável, né? Mas se a gente pensar bem, muito provavelmente esse resultado diverge um pouco nesse sentido, principalmente pelo método pelo qual os modelos são comparados. Nos testes de hipótese, os testes de hipótese são feitos sobre o parâmetro da iteração ajustados, separando o efeito dos outros parâmetros, né? E aqui a gente está só
comparando, e no caso aqui da Andeva é sequencial, o que penaliza mais essa última avaliação em relação às demais. Enquanto que nesse caso aqui a gente está comparando só o resultado final dos modelos, né? E eles são de fato muito similares. Então, talvez isso justifique. Mas se a gente olhar, o delta está bem próximo de 2 aqui. Então, se a gente olhar o critério geral, comparando todas as abordagens que a gente aplicou aqui no script, a gente poderia descartar esse modelo aqui e ficar só com o primeiro modelo, que é a irrigação com pólen. Bom, era isso aí que a gente tinha para hoje, e acessem lá a página onde está o nosso script para ver com calma, e podem usar os códigos aqui à vontade. Até mais. Tchau.